Esse vídeo aqui será sobre a legalização da maconha. E eu vou dizer que na nossa lei atual ainda existe aquela história de apologia às drogas. E não é o que se trata esse vídeo aqui. Em primeiro lugar, essa lei de apologia às drogas ela foi construída num mundo em que percebia essas substâncias, a maconha e uma série de outras drogas, como substâncias altamente viciantes e sem potencial terapêutico. Essa afirmação é mentirosa, a gente sabe hoje em dia com uma série de estudos, e quando a gente vê outros países aplicando leis diferentes para se relacionar com a maconha. Então assim, nesse vídeo aqui eu vou falar especificamente da legalização da maconha, da cannabis, do cânhamo, porque tudo isso seria legalizado junto. Então eu não vou ficar mencionando outras substâncias, outras drogas que ainda são ilegais, mas muitas vezes os argumentos em questões políticas têm a ver com todas as substâncias, porque a ordem pragmática do porquê que não adianta tentar resolver os problemas gerados pelo abuso de substâncias através do proibicionismo, isso daí realmente se aplica para várias outras drogas, mas esse vídeo aqui será sobre a maconha, por ela ser uma droga que tem uma história muito maior do que a maioria das outras substâncias com a espécie humana, porque foi adotada por uma série de outras culturas e por já ser bem observável que, além dela não ser uma droga com esse grande potencial de viciar, não é maior do que substâncias que são legalizadas hoje em dia no mercado, como a nicotina e as bebidas alcoólicas, mas também sobre a questão de que ela não tem potencial terapêutico, quando evidentemente ela possui potencial terapêutico e medicinal. Esse vídeo aqui não tem nada a ver sobre endossar as pessoas fazerem uso. É para discutir de uma forma bem pragmática, objetiva, conseguindo olhar a realidade que foi criada por leis proibicionistas. O Brasil, podemos dizer que desde 1926, ali no momento que rola, inclusive vou mencionar aqui, se tu não sabe, o ideal seria tu ter assistido os 2 últimos vídeos desse canal, vai lá e assiste eles, porque daí esse argumento aqui vai ser muito mais fácil de compreender, sem tu ficar muito assim, emotivo, passional, reagindo com as afirmações que eu vou fazer, porque tu tem que ter uma percepção mais acurada de como a realidade foi construída para entender que quem está defendendo a legalização defende um mundo melhor, um mundo com menos crime, um mundo com menos pessoas viciadas, entende? Essa falsa dicotomia que legalização e proibicionismo querem coisas diferentes é uma mentira. As duas coisas se propõem a solucionar problemas. Quais são esses problemas? Então a gente tem que deixar bem claro que uma coisa não é um problema. As pessoas fumarem maconha, as pessoas fazerem uso de maconha, não é um problema. Aí, se tu é uma pessoa muito moralista, tu pode ter ficado um pouco assim, ofendido, afrontado e já quer me responder, mas deixa eu te explicar. Essas questões a gente não pode decidir por uma questão moral. A gente tem que observar de uma forma pragmática. A maconha, mesmo ela sendo proibida o uso aqui no Brasil durante décadas, ela não parou de ser utilizada. Então o ponto é, proibir não faz com que as pessoas não façam uso. E não adianta também vir com falsas comparações, falsas equivalências. Ah, mas matar é algo que está ilegal, roubar uma coisa que é ilegal, vamos legalizar porque tem gente que faz mesmo que está contra a lei. Não é isso. Por isso que é importante ter assistido os outros vídeos desse canal, para entender que a premissa que leva a maconha a ser proibida não é baseada em evidência de que ela causa mal. Não é baseada, porque no mesmo momento que passam a perseguir a maconha nos povos marginais, escravizados aqui do Brasil, eles também estão incentivando o uso de maconha pela elite branca desse país. Quando tu percebe essas coisas, e quando tu percebe que no mundo inteiro já está seguindo essa tendência, vários lugares ditos do primeiro mundo têm outras relações com essas substâncias, e esses países não estão sendo destruídos, eles não estão vindo abaixo, porque eles estão lidando com as drogas através da legalização, em vez do proibicionismo. Então essa é a primeira questão, não é as pessoas fazerem uso. Isso não é o problema. Da mesma forma que tu não deve achar que o problema do álcool é as pessoas beberem, o problema do cigarro é as pessoas fumarem. Não são essas coisas. O problema é a pessoa que é viciada e causa transtornos para a sociedade, e daí por isso que eu disse que eu estou falando da maconha e não outras substâncias, e a realidade da maconha é essa. As pessoas não perdem o controle por causa da maconha. As pessoas trabalham mesmo sendo usuários de maconha, as pessoas são atletas, mesmo sendo usuários de maconha, as pessoas são artistas, mesmo sendo usuários de maconha, entende? Então é bem observável, por décadas de evidência antropológica, sabe? Na verdade são séculos, entendeu? A maconha, antes de ser proibida, ela era utilizada muito amplamente na nossa sociedade. Mas agora, até nos últimos 60 anos, assim, entendeu?
ficou muito evidente que não é a maconha não é determinante para sucesso ou fracasso. Então, para vocês entenderem que também, eu não estou fazendo assim de conta que a maconha não causa problemas, mas o argumento não é nem sobre isso ainda. O argumento é sobre se é possível a gente impedir as pessoas de fumarem maconha através da lei que proíbe isso. E não é possível. Então, a gente tem que se perguntar, as pessoas fumarem maconha é um problema? O ato em si de fumar maconha faz com que a pessoa não consiga operar, faz com que ela não consiga ser um atleta de nível olímpico, faz com que ela não consiga ganhar medalhas de ouro, faz com que ela não consiga quebrar recordes do Guinness Book. Tudo isso eu estou perguntando porque eu já sei a resposta. É claro que não, entendeu? Tem muitos maconheiros de alta performance, entendeu? Maconheiros nos altos níveis de todos os lugares, das artes, dos negócios, da medicina, da ciência e também da parte artística, enfim. E tem pessoas normais como eu e tu, muitas delas fumam maconha, outras não, e as pessoas têm vidas diferentes, com desempenhos diferentes. Então a maconha não te faz tu ser uma pessoa de sucesso, mas também não te faz uma pessoa de fracasso. Então entendam isso. Tipo assim, as pessoas terem visto experiências negativas com outras substâncias, como eu já vi gente incluindo, eu vi gente que é viciado com cocaína, vi gente que é viciado com crack, e faz isso e aquilo. Gente que usa maconha não faz esse tipo de coisa, entende? Porque são substâncias diferentes, então não faz uma pessoa roubar uma família, não faz a pessoa se tornar um ser inoperante ou uma pessoa agressiva. Isso é evidente pelo convívio com as pessoas que utilizam, entende? Então, essa coisa não é verdadeira. E também outro mito é aquele de que a maconha seria uma porta de entrada para drogas. Tem duas coisas que dá para ser ditas para contrariar essa lógica. Em primeiro lugar, de forma comportamental, estudos e blá blá blá, a substância que é porta de entrada para outras é o álcool, por ele ser uma droga legalizada, e o álcool já ter essa função de te transformar uma pessoa geralmente mais impulsiva, mais imprudente, capaz de correr riscos, de experimentar. Então o estado mental que uma pessoa alcoolizada está é realmente uma porta de entrada. Eu não gosto dessa expressão porque toda essa discussão é uma discussão moralista, entende? Não é uma discussão que avança por uma observação pragmática da história. Então, assim, a porta de entrada para as drogas é a gente existir. A gente vive num mundo que existem substâncias que alteram consciências. Então, é essa a porta de entrada das drogas, a verdadeiríssima porta de entrada das drogas é essa. A gente vive num mundo que as pessoas se tornam mais velhas e descobrem que tem substâncias que alteram a consciência. Então, é natural que as pessoas experimentem com essas substâncias. Então, a gente vive num mundo que tem um álcool legalizado e o álcool te torna mais uma pessoa aberta a experimentar. Então, essa seria a primeira coisa que desmente. Não seria, tipo, legalizar a maconha não vai alterar isso. E a outra questão é o tráfico é a porta de entrada. Porque daí é o seguinte, a partir do momento que tem substâncias legalizadas e ilegais, quando tu vai adquirir uma droga ilegal, lá tu vai receber a possibilidade de estar comprando outra droga ilegal. Então, no presente momento, como a maconha está no mercado ilegal, tu for lá comprar, tu vai estar mais exposto a cocaína, a crack e outras drogas que é vendida em ambientes diferentes que vendem drogas, porque até o tráfico aparece de muitas formas no Brasil de 2026, né? Então assim, não, a maconha não seria uma porta de entrada para outras drogas. O que é porta de entrada é existir o tráfico, porque daí separa drogas lícitas e drogas ilícitas, e quando a pessoa vai conhecer uma droga ilícita, ela vai conhecer todas as outras ao mesmo tempo, sem orientação, sem conversa sobre aquilo. Agora, a maconha legalizada, na maioria dos países, ou é vendida em farmácias ou em dispensaries, que é ambientes focados em conteúdo canábico. Então a pessoa que foi comprar lá, em primeiro lugar, vai ser adulta, porque no ambiente que a droga é legalizada, os estabelecimentos que vendem legalmente podem exigir documentação. Diferentemente de hoje em dia, que quando tu vai comprar drogas de maneira ilegal, dificilmente a pessoa que está te vendendo ali vai se preocupar se é a pessoa maior ou menor de idade. Então, são essas diferenças reais, pragmáticas que a gente vê até hoje em dia. Que o mundo de primeiro mundo já está gozando, já está tendo esse privilégio de viver assim, enquanto nós aqui, a gente importou essa lógica do lado de fora, e um pouco, agora que eu entendo melhor a história do Brasil, infelizmente eu não posso negar que o Brasil é o maior perseguidor da maconha da história, mas essa perseguição vem quando uma elite intelectual, financeira europeia vem morar no Brasil. Então eles não tinham a cultura brasileira, por assim dizer. E justamente por isso que eles não gostaram do que eles estavam vendo aqui,
E justamente por isso eles perderam a transição, que foi as elites europeias começarem a utilizar substâncias psicodélicas, entorpecentes, porque isso começou a acontecer conforme as pessoas pesquisavam. Muitas pessoas que utilizavam não só a maconha, mas assim, ácidos, cogumelos, essas coisas, é porque as pessoas viam as tribos originárias, os povos nativos utilizando substâncias, eles não sabiam se era bom ou se era ruim, pegavam aquilo lá e levavam de volta para a Europa. Tinha um lado moralista que julgava, tinha um outro lado científico de descoberta que foi avançando no século XVIII e XIX. E conforme essas drogas eram levadas para o laboratório, quando eles descobriram que existia ácidos alucinógenos dentro de certas substâncias, é por isso que as pessoas faziam o consumo, muita gente experimentava eles mesmos. Os próprios pesquisadores faziam uso. E muitos deles gostavam e descobriam coisas que são verdade, que são fascinantes e que vão revolucionar nossa relação com várias questões. Aí eu tô falando da maconha, dos ácidos e várias outras substâncias. Nem todas. Existem drogas muito nocivas que foram criadas dentro desse ambiente de laboratório. Mas a realidade é que todas as drogas, até a cocaína, ela existe uma versão in natura. Só que quando a gente pega essa versão natural, a gente leva para dentro de um laboratório, a gente analisa, a gente extrai, a gente assim isola elementos daquela substância, e daí a gente acaba purificando e tornando algo mais potente, mais viciante. Entende? Então, se até a cocaína, a planta in natura, a folha da coca, que se eu não me engano é natural dos Andes ali, ela é boa para isso, para aquele pessoal que vive naquela região, que vai viver em altas altitudes. A pessoa não precisa se alimentar por horas. Mas é que tá, quando tá usando a cocaína do jeito que é feita hoje em dia, provavelmente faz mal para a tua saúde. Mas agora, naquele contexto que tu é uma pessoa que talvez vai fazer uma caminhada numa alta altitude, aquilo lá vai te ajudar de várias e várias formas. E é por isso que as pessoas aprenderam a mastigar a folha da coca. Só que quando essas coisas, os europeus entravam em contato com isso, muitos deles faziam pesquisas e acabavam perdendo a mão com relação a essas substâncias. Tem várias substâncias que eram utilizadas de forma ancestral que até hoje em dia se discute. O próprio tabaco, por exemplo, que aqui a população brasileira chamava de pitum, né? Brasileira, que não era brasileira, né? Os indígenas que viviam aqui antes da chegada do povo europeu já. Eles fumavam e chamavam de pitum. Tem até estudos modernos hoje em dia que discutem que o tabaco não é cancerígeno. E daí esse estudo, não sou eu tô falando assim, bagulho alarmista. Eu tô querendo dizer que o cigarro industrializado que a pessoa fuma tem uma série de outras substâncias combinadas que são feitas para incentivar um consumo rápido, abusivo, constante e que com adição de substâncias que talvez sejam mais cancerígenas que o tabaco consumido in natura. E esses questionamentos são levantados através de estudo, de pesquisa, observando pessoas que chegam até 70, 80 anos fumando pitum até hoje em dia. Entende? Então eu não estou falando isso aqui para chocar. Eu quero que vocês reflitam mesmo se vocês acham de verdade que o resto do mundo está mudando e o Brasil está certo de estar se mantendo firme como uma rocha, sabe? A Europa, os Estados Unidos, Canadá, quase toda a América Latina, para falar a verdade, sabe? A maioria dos países tem revisto as suas políticas antidrogas, tem mudado, tem vindo várias abordagens distintas, com problemas na hora de implementá-los, sim, mas o ponto é, o proibicionismo, gente, não traz solução para nada que ele se propôs a solucionar. Entende? Então daí por isso que eu vou trazer quais são as coisas que o proibicionismo não solucionou. Em primeiro lugar, o tráfico. O tráfico surge no mundo proibicionista. Então isso aqui é só para vocês entenderem a ordem das coisas. As drogas, mas eu vou me focar na maconha. A maconha existia e era usada livremente, digamos, até 1830. 1830 é a primeira lei anti-maconha no Brasil e é mais especificamente uma lei racial persecutória para impedir certas populações de utilizar outra coisa que eles sabiam que já tinha potencial terapêutico medicinal. As próprias pessoas que utilizavam sabiam, evidentemente, mas até a elite europeia que fazia as leis sabia disso também, e ainda assim não impediu eles de proibir e perseguir essa substância. Depois a gente chega no século XX, uma série de drogas derivadas do opioide entrou na perseguição e outras drogas foram colocadas junto por razões raciais de novo, para perseguir imigrantes, para perseguir populações que estavam saindo de locais que foram arrasados, devastados na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial também. Enfim, é para isso que essas coisas serviam, sabe? No mundo pós-Revolução Francesa, que supostamente somos todos iguais, tu não pode perseguir as pessoas só porque elas são, e evidentemente isso houve exceção ao longo do século XX, a gente sabe muito bem disso, mas os mecanismos de perseguição se tornam, tu proíbe elementos culturais, tu proíbe idiomas, isso foi proibido sim, para quem não sabe, até
o próprio idioma aqui do Brasil se tornou o português na marra. Porque até o século XIX, o idioma principal falado aqui no Brasil era o paulista geral, que falam, que era um tupi mais simplificado, que foi criado muito pelos bandeirantes, que eram essas pessoas que andavam pelo Brasil inteiro. Então eles falavam um guarda-chuva de palavras que tinham vários povos, mas não era a complexidade real das linguagens específicas de cada etnia. Isso era o mais comum falado ao longo do Brasil, até o século XIX. Então, são várias coisas que foram sendo estabelecidas quando o Brasil se torna independente, por exemplo. Ele tem que criar uma identidade à parte de Portugal. Porque antes era isso, os portugueses enxergando o Brasil só como uma colônia, tanto faz para eles. Mas agora, o Brasil virou independente, não. Então a gente não é independente, a gente é os legítimos descendentes herdeiros do Império Portugal. Sabe, mais verdadeiros e mais heróicos e mais, sabe, legítimos do que o antigo Portugal. Então a primeira coisa que faz é criar o idioma, o português, entendeu? Então, até isso que pra nós, eu falo português também, provavelmente eu vou falar português até quando eu morrer, mas é só pra vocês entenderem o processo histórico que criou essas coisas. Não é assim, ó, não nasce numa árvore, entendeu? O Brasil, a ordem das coisas nesse país não nasceu da natureza e caiu naturalmente e assim são. São fenômenos artificiais que são implementados muitas vezes na força e ao longo do tempo se tornam naturais. Hoje em dia falar português é natural, ninguém me obrigou, sabe? Mas isso não quer dizer que nasceu naturalmente. Isso que as pessoas também têm dificuldade de entender o que é artificial e natural, sabe? Natural é coisa que não teve uma agenda, uma intenção, uma politicagem por trás, mas agora a maioria das coisas políticas desse mundo tiveram intenção. A maioria das coisas que se tornam convenção, alguém forçou elas a ser, a partir do momento que já era convencional e ninguém mais precisava discutir sobre isso. Então é por isso que é importante a gente refletir sobre esses pontos, para poder se perguntar, ah, mas a maconha sempre foi proibida. Não, a maconha não foi sempre proibida. Ela está proibida há uns 100 anos, mais ou menos assim, e agora a gente já está vendo vários outros lugares do mundo reavaliando suas políticas. Mas agora, voltando a falar sobre o tráfico. Eu vou fazer agora 33 anos de idade. Desde quando eu era uma criança, antes de eu poder votar, política era feita muito falando sobre combater o tráfico. E agora, se vocês verem estatística, gente, o tráfico tem sido combatido desde que as pessoas falam sobre combater o tráfico. Num país proibicionista, o tráfico tem sido combatido. Os números diminuem, sabe? Mesmo assim, por exemplo, eu nem me lembro se foi esse ano ou ano passado, teve toda aquela comoção sobre uma operação policial de maior letalidade da história, no Rio de Janeiro e tudo mais. E muita discussão mesmo, sabe? Se mudou, se não vai mudar. Agora, já passou um tempo disso, vamos falar a realidade. Mudou, o tráfico está diminuindo, enfraquecendo. Não está. Então, é uma realidade pragmática do fenômeno do proibicionismo. O tráfico surge após inventarem a proibição, e a proibição só aumenta. E a gente pode ter um fenômeno curto disso, que foi a proibição do álcool lá nos Estados Unidos. Aqui no Brasil nunca tentou. Lá nos Estados Unidos deveriam ter uma veia puritana maior que a nossa, mas é engraçado que talvez ao longo do tempo lá, ao longo do século XX, teve muitos movimentos de contracultura, e talvez, infelizmente, nem os Estados Unidos da América sejam tão caretas quanto o Brasil. Isso ia dizer bastante coisa, sabe? Teve um momento de 13 anos que o álcool foi perseguido. E as pessoas nunca pararam de beber álcool e o tráfico do álcool aumentou, se fortaleceu, surgiu fenômenos, criou o Al Capone, que não poderiam existir sem a proibição do álcool. Entendem? Então, os traficantes poderosos que a gente conheceu, o nome deles, sabe? Pessoas influentes do meu período histórico, do teu período histórico, até gente que viveu antes de nós, traficantes de outros lugares aqui da América Latina, só podem existir no mundo que existe o proibicionismo. Isso que eu tô falando não é tão intuitivo assim, mas tem que ser explicado, e quando tu começa a entender, tu percebe. Entendem? E é por isso que combater o proibicionismo é combater o tráfico sim. Então, o que eu tô falando é, a gente mudar de proibicionismo para legalização extingue o tráfico instantaneamente? Negativo. Mas o que eu estou falando é, estar num país proibicionista não só criou esse consumo de substâncias traficadas de outras regiões da América Latina, mas só ao longo das décadas só aumenta, gente. Só aumenta, a gente já tem dados para ver, só aumenta. O proibicionismo não serve para combater o tráfico. Vamos dar uma chance para legalização. Outra coisa que vamos falar, pessoas dependentes químicas, pessoas que abusam drogas. E aqui eu vou deixar bem claro que, olha,
90% das pessoas que são dependentes químicos, que perderam o controle das suas vidas, não é por causa da maconha. Pode ter pessoas que estão nessas condições por causa da maconha? Pode sim, mas agora, estatisticamente, cara, não é a mesma coisa que gente que é usuário de cocaína, gente que é usuário de crack. Tem outras substâncias com maior potencial de tirar a pessoa de um funcionamento operante. A maconha, eu digo pra vocês que até tem menos risco do que o álcool, e aí, mais uma vez, não é um argumento moralista, porque na realidade o álcool, a maioria das pessoas que consomem o álcool não tem a vida destruída. Isso não quer dizer que a gente não tem que lutar contra os abusos e os excessos, e evitar que as pessoas se tornem alcoólatras. Tudo isso é importante também, mas isso não quer dizer que proibir o álcool vai ajudar nisso, entende? Mesma coisa com a maconha. Então não quer dizer que eu não quero que as pessoas percam o controle e percam o controle da vida deles, mas a verdade é essa. É muito mais pessoas que perdem o controle por outras substâncias do que a maconha. Mas vamos supor que sejam pessoas perdendo o controle por causa da maconha. Um país que a maconha é legalizada não tem mais indício do que isso. Vou pegar um fenômeno que daí é fora do mundo da maconha, mas tipo assim, a Cracolândia, por exemplo. A Cracolândia é um fenômeno que nasceu num país proibicionista ou num país que as drogas são proibidas? Num país que as drogas são proibidas. Então é desonesto tu olhar pra Cracolândia com repúdia, com nojo, com algo que tu não queria que existisse, e tu colocar isso nas costas de pessoas que lutam pela legalização, sendo que surgiu justo num regime proibicionista. Entende? Você tem que entender, eu também acho a Cracolândia uma coisa absurda, mas eu não acho que manter as drogas ilegais vai fazer a Cracolândia sumir. Esse é o ponto. A Cracolândia surge num país proibicionista, cresce, se fortalece num país proibicionista. Então, mais uma vez, estou falando que se legalizar a maconha, a Cracolândia desaparece? Não. Mas o ponto é, vamos viver uma sociedade dessa forma, porque, para começar, não é um experimento novo. A gente já pode observar vários fenômenos diferentes ao redor do mundo, não para replicá-los, mas para observá-los. E para observar que a maioria dos países estão revendo suas políticas, sim. E não tem voltado atrás, porque é mais fácil de controlar, sim. Tu ainda vai combater o tráfico, tu ainda vai combater os abusos de substâncias, mas é mais fácil. É mais fácil tu lidar com as drogas que são legalizadas. É mais fácil para cuidar do comércio, é mais fácil cuidar quem está utilizando, é mais fácil, até para outro argumento que talvez para as pessoas que sempre ficam inventando razão para não ser pró-legalização, tem um argumento que tipo assim, mas vai aumentar o preço, vai ser mais difícil de fumar, o tráfico não vai desaparecer. Mas a maconha, quando se fala de legalizar a substância, a gente está falando de legalizar o cultivo também. Então tem que passar leis que permitam o cultivo doméstico. E daí pode ter aquela pessoa que vai falar assim, mas eu não vou poder plantar quantas gramas de maconha eu quiser. Então, mas vamos só raciocinar, gente, olha só. Tu vai poder plantar, tu vai poder cultivar. Outras pessoas vão poder plantar e cultivar também, inclusive pessoas que não fumam. Além disso, vai ter a maconha legalizada que vai ser vendida ou em farmácias ou em estabelecimentos que o Estado brasileiro vai dizer esse cara aqui está produzindo uma maconha legal. E ainda vai existir o traficante também. Só que daí para começar, mas até o traficante, ele não vai nem poder mais oferecer o prensado, que é uma substância que a gente consome hoje em dia. Porque teoricamente a maconha que a população brasileira, a grande maioria da população brasileira consome, é maconha que vem trazida lá de países do resto da América Latina para cá. Então até chegar nas capitais, que a grande maioria fica aqui no litoral, elas já chegam em estado de decomposição, a gente não sabe a procedência, a gente não sabe que tipo de substância foi colocado ao longo do cultivo daquilo ali. O usuário não tem o menor controle do que ele está consumindo. Então até isso, que para muitas pessoas que nunca pensaram a favor da legalização, e eu duvido que alguém que é muito radical, aqueles que só de ouvir a possibilidade de legalizar já se fecha o cérebro, eu duvido que teria chegado até aqui. Mas se tu é uma pessoa mais aberta e não tinha pensado nesse lado, pensa nesse lado também, entendeu? Porque o cara que está consumindo é um usuário, ele quer consumir algo que existe, ele não está mudando a ordem natural das coisas. Inclusive, se os usuários pararem de utilizar, que também tem aquela outra mentira que eu posso construir aqui, que o usuário financia o tráfico. O usuário não financia o tráfico. Porque, assim, de uma lógica assim, de uma lógica que tu inverte completamente a ordem dos fatores, tu pode reduzir a isso. Mas daí tu faz parecer que em algum momento existiu esse mundo. Entende? Em algum momento, assim, o mundo, tipo assim, tu faz parecer que o mundo nasce proibicionista e daí alguém subverte o universo das coisas e a maconha nasce. E não é assim. Então isso daí é um argumento fraco porque ele é desonesto, entende? Ele não é uma mentira que tu pode pegar e só enxergar assim, se todo mundo parasse de usar maconha, o tráfico ia desaparecer. Eu posso te dizer, sim,
Posso até falar aqui, ó, se todas as pessoas do mundo parassem de usar maconha, assim, mas a mesma coisa vale pra tudo. Se todas as pessoas do mundo parassem de tomar café, acaba a indústria do café. Se todas as pessoas do mundo parassem de beber álcool, acaba a indústria do álcool. Mas agora isso daí são argumentos, assim, são argumentos fracos filosoficamente, sociologicamente, porque eles não sustentam na realidade observável, pragmática. É falacioso, entendeu? É tu querer vencer um argumento, não importando se aquilo faça sentido. Agora, o que faz sentido é, o mercado histórico da maconha precede a proibição. As pessoas já faziam uso da maconha, inclusive para várias outras coisas que não só ficar chapado, entende? O ficar chapado vem junto e vocês não podem separar. Vocês podem ficar bravos, se incomodar e querer subverter as coisas. E querer, vamos legalizar, mas só medicinal, mas assim, não é sobre isso, é sobre como a gente se relaciona com a substância. Para a maconha poder ser reincorporada e as pessoas poderem utilizar para fazer roupa, para fazer tênis, sim, dá para fazer isso sim, sabe? Para fazer, enfim, lona, para fazer uma série de coisas, uma série de medicamentos, cara. Uma série de medicamentos que aqui no Brasil existe o SUS. A gente vai poder distribuir de graça uma série de medicamentos que não chapam, tá? Medicamentos que não vão ter THC, mas que são utilizados, que hoje em dia a gente não produz, porque quando a gente proíbe a maconha, a gente proíbe toda ela. A parte que chapa é a parte que não chapa. Tudo junto, porque é tudo junto, meus amigos. Não existe esse mundo, sabe? O lado fêmea da planta, que a gente chama, tem os efeitos psicodélicos, que tu nunca talvez queira utilizar, e talvez tu não precise utilizar a tua vida inteira. Não é sobre isso que eu estou argumentando aqui. É sobre se legalizar essa substância como um todo, vai ajudar a combater o tráfico, vai ajudar a combater a quantidade de dependentes químicos e vai ajudar em uma série de outras coisas. Vai ajudar na segurança, vai ajudar na saúde. Sim, vai ajudar na saúde, isso que eu estou falando, cara. Tem uma série de medicamentos que o Brasil podia produzir em larga escala e fazer a distribuição de graça através do SUS, que vai ajudar a tua mãe, a tua avó. Sim, a tua mãe e a tua avó. Eu estou falando das pessoas próximas a ti, gente. Isso daí não é, eu não estou inventando, é ver o que acontece ao redor do mundo, ver o potencial terapêutico dessas medicinas, cara, dessa panaceia, e ver quanto que o Brasil está refém de importar medicamento gringo e vender aqui a centenas de reais, cara, importar, sabe, gramas de um óleo lá dos Estados Unidos que a gente poderia estar vendendo aqui, e a gente poderia estar dando de graça para nossa população. Então vocês têm que entender que legalização de maconha é um bagulho urgente e tipo assim, urgente que só vai beneficiar. Eu vou terminar falando até da questão do encarceramento. Olha, se a partir de hoje nenhuma pessoa mais ser presa com nada relacionado à maconha, é algo bom pro Brasil. Sabe? É algo bom pro Brasil. Olha que eu falei, nada relacionado. Não só quem tá usando, mas é também quem tá plantando e quem tá vendendo. Nada relacionado à maconha. Então, assim, eu nem vou falar de todas as outras drogas. Como eu disse, a gente poderia abranger, mas esse vídeo aqui é sobre legalizar a maconha, gente. A maconha. Então, eu falo com convicção, cara. Proibir alguém de vender uma planta de maconha é um absurdo. É um absurdo, entendeu? Porque essa lei que foi criada falando contra a apologia às drogas mente sobre o que é a maconha. A maconha não é algo totalmente viciante, não é algo sem potencial terapêutico, não é algo sem potencial medicinal. Essa lógica por trás dessa lei é uma mentira que não se sustenta mais. Então você tem que entender que, tipo assim, ó, vai ajudar em todas as questões, cara. Não tem argumento pró-proibicionismo, sabe? Não existe. Se vocês pesquisarem, se vocês irem atrás, tudo que vocês arrumarem de argumento pró-proibicionismo, eu consigo refutar. Eu tenho certeza absoluta. E é por isso que é um argumento que para mim já transcendeu o espectro político. Não tem nada a ver com ser de esquerda e ser de direita, é só entender como que de fato é a relação humana com a maconha. E como legalizar essa substância, não deixar mais ninguém ser preso porque fuma, não deixar mais ninguém ser preso porque vende, não deixar mais ninguém ser preso porque cultiva, sabe? Isso daí vai ser bom, sabe? Tem uma série de outras razões para prender as pessoas. Eu não estou falando para não prender as pessoas, mas crimes relacionados à maconha não deveria existir nenhum, gente. Nenhum, sabe? Se tu tá com medo do cara que vende maconha, então não tenha medo. Passa a ficar a favor do cara que vende maconha e tenha medo de gente que vende outras coisas, sabe? Mas a maconha, cara, não é a tua inimiga. A maconha não vai destruir o Brasil e a história humana sempre esteve relacionado com a maconha e isso vai trazer benefícios em todos os setores, sabe? Saúde melhora, educação melhora, sabe? Segurança melhora, alivia o encarceramento, porque para de prender gente que está vendendo e fumando maconha e prende gente que está fazendo outras coisas, entendeu? Então o encarceramento melhora, tudo melhora, cara.
Não vai ter nada da nossa sociedade que vai piorar se a maconha for legalizada. E assim, se isso te choca, eu tô te falando com convicção, não vai ter nada, cara, absolutamente nada. Porque o proibicionismo não resolveu nada, não ajuda nada, entendeu? O Brasil não é menos perigoso do que ele era 20 anos atrás, sabe? Então, confie em mim, o proibicionismo fracassou no mundo inteiro, não foi só o Brasil que não conseguiu, todos os países do mundo, países que matam traficante, países que os caras querem falar do Oriente Médio, enfim, não deu certo. Não é assim que tu vence essas coisas, porque não dá pra vencer o mercado histórico. As pessoas usam maconha antes dela ser proibida e vão continuar usando maconha pra sempre. A diferença é que com a lei de hoje em dia que tá, eles podem punir certas pessoas, porque tu que tá me ouvindo, tu sabe que nenhuma pessoa rica, poderosa, jamais foi punida, sabe? Então esse é o último argumento que eu vou dar. Em última ordem pragmática das coisas, nenhuma pessoa rica, poderosa, influente, seja um artista, seja um atleta, nenhum atleta vai ser preso porque ele fumou maconha em 2026. Nenhum músico vai ser preso. Nenhuma celebridade, nenhum político, nenhum filho de um político. Mas agora gente pobre ainda pode se dar mal se ele for pego por um policial mal intencionado. Então não podemos deixar essa lei não tá ajudando o povo a nada. Então se tu era a favor do proibicionismo, deixa de ser, cara. Não tem nada de bom. Qualquer argumento que tu tiver a favor do proibicionismo, eu acabo com ele. Comenta aqui embaixo. Qualquer coisa que tu acha que eu não abordei, eu consigo desconstruir por completo essa ideia e mostrar pra ti algo que eu acho que tem que se tornar natural. Todo o povo brasileiro tem que ser a favor da legalização, e isso não é incentivar todo mundo a fumar maconha o tempo todo. É só entender que o proibicionismo fracassou, e legalizando vai ser muito mais fácil para combater tudo, cara. O tráfico, os abusos, os excessos, não vai fazer jovem começar a fumar porque virou legal. Tudo isso a gente já pode observar. A gente pode falar sério sobre os riscos, consequências dessa droga, sem mentir, sem inventar nada, mas quem quiser utilizar vai utilizar, quem não quiser não vai, e tá tudo bem. Mas agora, do jeito que tá só ferrando o povo, em todos os setores. Então legaliza para ajudar nosso povo em todas as questões, cara. Assim, ó, eu digo para vocês com convicção, o proibicionismo não tem nenhum ponto de redenção. Então é isso, quem assistiu esse vídeo até o final, eu espero que tenha curtido. Se estou assistindo no YouTube, deixa um like e se inscreve no meu canal. Se estou assistindo no TikTok, deixa um like e passa a me seguir. Valeu!